A paz do Senhor Jesus, minhas irmãs, meus irmãos, que alegria podermos chegar até aqui na nossa lição de número 5. Hoje vamos falar sobre a missão da Igreja de Cristo. E eu já quero te convidar a dar um like neste vídeo para que o YouTube entenda que ele é de relevância. Ao final deste vídeo, eu quero te convidar a comentar se este vídeo te ajudou, você que é aluno, você que é professor, a compreender mais esta lição. Comente aqui embaixo. E não esqueça de compartilhar no grupo da sua igreja para que os demais irmãos e as demais irmãs possam conhecer mais a fundo essas profundas águas que é a palavra de Deus. Então hoje nós vamos estudar a nossa lição de número 5, que vai falar sobre a missão da Igreja de Cristo. Nosso textuário está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, e a palavra de Deus nos diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. A nossa verdade prática, ela nos diz: como o sal fora do saleiro cumpre a sua função de salgar, assim a igreja, quando adora e discipula, testemunha das insondáveis riquezas de Cristo. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em 2 textos do Novo Testamento. Primeiro está em Marcos capítulo 16, do verso 14 ao 20, como também Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 ao versículo 47. Meus irmãos, nessa lição aqui, nós temos 3 objetivos. O primeiro objetivo é refletir sobre a principal missão da Igreja de Cristo na Terra. Segundo objetivo, aprofundar o entendimento sobre a adoração a Deus e a edificação mútua como atos contínuos. E a terceira, pensar a comunhão fraternal e a atuação social como marca de uma igreja cristã genuína. Como nós vimos nas nossas lições passadas, a Igreja de Jesus, ela tem uma missão muito importante nessa terra. E essa missão é pregar as boas novas, que é o Evangelho, e discipular pessoas, ensinar pessoas. Então, a Igreja de Jesus Cristo, ela tem essa missão. E pegue aí seu papel, sua caneta, pegue a sua Bíblia e anote. A Igreja de Jesus, ela tem a missão de resgatar os pecadores, torná-los compromissados com o Evangelho. Terceiro, prepará-los para uma mudança definitiva para o céu. Então a missão da igreja não é apenas ir ao culto, ouvir a pregação e voltar para casa. A Igreja de Jesus, que foi fundada por Cristo, fundada na rocha, na doutrina do Senhor, ela tem essa missão: salvar os pecadores através da pregação do Evangelho, fazer com que esses pecadores sejam compromissados com o Evangelho. E por último, fazer com que esses cristãos venham mudar definitivamente para poder morarmos aos céus. Amanda, como você explica essa questão de mudança definitiva? Gente, toda pessoa que confessa Jesus com os lábios e crê com o coração que Jesus foi ressuscitado por Deus, essa pessoa ela passa a ser inserida no corpo de Cristo através do batismo no Espírito Santo, em que o Espírito Santo é o agente batizador e insere esta pessoa no corpo de Cristo. E olha que interessante, essa mudança ela começa de dentro para fora. O Senhor Jesus falou para Nicodemos que não nascer de novo não pode ver e entrar no reino de Deus. Então essa mudança definitiva que eu falei aqui para o cristão novo convertido, morar no céu, é ele nascer de novo, nascer pelo Espírito Santo. E perceba que em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42 ao 47, você pode pegar a sua Bíblia e ler. O texto nos diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão
e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas, e sinais se faziam pelos apóstolos. Gente, os pilares da igreja primitiva, anote isso aí, era comunhão, era partir do pão, era oração. A igreja de Jesus, lá em Atos capítulo 2, ela vivia sob esses três pilares: comunhão, partir do pão e oração. Uma igreja que ela é saudável é uma igreja que ela vive na comunhão. Uma igreja que ela é saudável, ela tem a marca de Cristo, ela relembra através do partir do pão, da ceia, o que Jesus fez por nós. Ele morreu numa cruz. E o que Ele vai fazer por nós? Vir buscar a sua igreja, conforme nós podemos ler em 1 Coríntios capítulo 11, quando Paulo fala sobre a ceia. E oração. Meus irmãos, essa doutrina dos apóstolos aqui foi a doutrina que eles aprenderam com Cristo. E o interessante a se observar é que o apóstolo Pedro, ele vai pregar um sermão em Atos dos Apóstolos capítulo 2. E Lucas escreve que quase 3.000 aceitaram a Cristo. Então, quando a Bíblia diz e perseveravam na doutrina, e a Bíblia diz todos os que criam, todos os dias no templo perseveravam unânimes, todos os dias acrescentavam-se uma igreja que se haviam de salvar. Então, esses quase 3.000 novos convertidos, eles precisavam da instrução na doutrina do Senhor Jesus, na comunhão, no partir do pão, na oração. Eles precisavam aprender sobre Cristo, aprender a orar. Os próprios discípulos de Jesus falaram para Cristo em Lucas capítulo 11: Senhor, ensina-nos a orar. E a igreja primitiva viveu muito sobre esse viés da oração, como a gente vai ver nos capítulos a seguir que eu vou falar para vocês. Então, esta igreja, em Atos 2, verso 46, a palavra de Deus nos diz: se encontravam diariamente. Atos 6, verso 1, cuidavam uns dos outros diariamente. Atos 2, 47, ganhavam almas diariamente. Atos 17, verso 11, examinavam essas escrituras diariamente. Atos 16, verso 5, cresciam em número diariamente. Porque o papel da igreja não é só ganhar almas, mas também discipular essas almas. Entrando no nosso tópico 1, vamos falar sobre pregação e instrução. Subtópico 1, proclamando as boas novas. Mateus capítulo 16, verso 18, a igreja foi fundada por Jesus Cristo de Nazaré. E o interessante de se observar é que o nosso escritor, o pastor José Gonçalves, ele vai escrever algo muito interessante sobre o momento em que a igreja vai proclamar o Evangelho. E no texto de Lucas 24, versículo 13 ao 35, a igreja do Senhor Jesus, representada por 2 discípulos no caminho de Emaús, eles ainda guardavam a memória de um Cristo morto. E para a igreja era impossível pregar sobre um Cristo morto, sobre um Salvador morto. É impossível falar de uma teologia que é morta. Então o que acontece? O Senhor Jesus, ele anda com esses discípulos e esses discípulos já estavam semelhados com as Escrituras. Então Cristo chega para mudar a mentalidade daqueles discípulos e fazer eles enxergar que o Senhor, fundador da igreja, ele estava vivo. Porque é impossível falarmos de salvação, de um Salvador, de um Jesus, do Cristo ungido, se ele estivesse morto. Se Jesus estivesse morto, a igreja ela não cresceria, ela não desenvolveria. Mas há mais de 2000 anos, a igreja de Jesus, ela continua a andar, a crescer, a se edificar a cada dia mais. E a igreja de Jesus, ela tem um papel importante. E o escritor William Barclay, ele vai descrever a missão que Jesus atribuiu aos seus discípulos a partir de Marcos capítulo 16. E ele destaca que a primeira missão da igreja é que ela tem uma tarefa de pregação. Isso significa que
que todo cristão ele tem que pregar as boas novas, o Evangelho do Senhor Jesus. Segundo, a igreja tem uma tarefa de cura. E aqui a gente entende que a igreja do Senhor ela não deve se preocupar apenas em ganhar almas, se preocupar apenas com a alma, mas também com o corpo. Até porque Jesus, todas as vezes que ele curava alguém, ele dizia: vai, a tua fé te salvou. Nós lemos em João capítulo 5, Jesus ele vai curar aquele paralítico de Betesda que estava há 38 anos naquela mesma situação. Nós lemos em João capítulo 9 que ele cura aquele cego de nascença. Lucas capítulo 5, verso 12 ao 14, Jesus ele vai limpar, purificar aquele leproso. Então a igreja de Jesus, como em Atos 3, ela se preocupou também com o corpo daquele coxo e liberou uma palavra profética em nome de Jesus Cristo: levanta e anda. Então a missão da igreja, além de se preocupar com a alma, também deve se preocupar com o corpo. Terceiro, a igreja tem uma fonte de poder, e essa fonte de poder, ela é o Espírito Santo de Deus. A igreja primitiva, ela viveu momentos extraordinários, quando o Espírito Santo de Deus fez coisas extraordinárias, milagres, fora de ordem, fora do comum, através daquela igreja primitiva que orava ao Senhor. Atos 2, a Bíblia nos diz que enquanto eles oravam, o Espírito Santo desceu. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a Bíblia nos diz: enquanto Pedro e João estavam subindo ao templo para orar, ali estava um coxo na porta, e eles, através da palavra, Jesus Cristo ele curou aquele homem que estava coxo. Os discípulos de Jesus, eles suportaram perseguições. Atos 4, verso 31 a 32. Por que, Amanda? Porque eles oravam ao Senhor. A igreja primitiva chegou um momento em que alguns queriam se dedicar só às mesas, outros serviam, ou só oração, o ministério da palavra, até que os discípulos, a saber, Pedro, provavelmente Tiago também, eles formaram um plano, com a sabedoria que o Senhor tinha dado para eles, de separar homens cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, de bom testemunho, de bom caráter, para ser diáconos da igreja. E Atos 6, verso 4, a Bíblia diz que eles se dedicaram ao ministério da palavra e da oração. Quando acontece aquela perseguição toda através de Saulo, em Atos capítulo 8, houve uma grande perseguição em Jerusalém, e Filipe vai para Samaria, e a Bíblia diz que ali ele prega, pessoas são curadas, acontecem maravilhas, sinais, mas eles só recebem o Espírito Santo quando Pedro e João vão ali orar. A Bíblia nos diz também que em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, Cornélio teve uma visão do anjo de Deus enquanto ele orava. A Bíblia nos diz em Atos 10, verso 9, que Pedro ele foi orientado pelo Espírito Santo como agir em relação aos gentios enquanto ele estava orando. Atos 12, verso 5, a Bíblia nos diz que Pedro foi livre da prisão enquanto a igreja, ela orava. Vejamos como é importante orar. Jesus ele falou sobre oração, ele orou no Getsemane, no pior momento da vida de Jesus, gente, ele estava orando ao Senhor. Os discípulos chegou em um momento, em Lucas capítulo 11, eles falaram: Senhor, ensina-nos a orar. John Wesley, ele tem uma frase que eu amo demais, e essa frase diz: podemos ensinar essa geração a dançar, cantar, pregar, mas não ensinarmos essa geração a orar, seremos um povo sem a glória de Deus. O melhor remédio para Cristo no Getsemane foi a oração. E a fonte de poder que vai emanar sobre essa geração é a oração. Então aqui, proclamando as boas novas, nós vemos primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 21, a Bíblia nos diz: visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então a pregação, ela vem
ganhando vidas para Jesus, até porque a mensagem da igreja deve ser uma mensagem cristocêntrica, voltada para Cristo, a cruz e não os seres humanos. E Marcos capítulo 16, verso 14 ao 20, nós vemos aqui quando Cristo vai comissionar, os discípulos a pregar o evangelho. E esse verbo grego pregar, proclamar, em grego é kyrisso. E é quando alguém que tem um cargo de confiança, um arauto, ele vai proclamar algo. E o que ele proclama, Amanda? As boas novas do evangelho. Nós vemos em Mateus capítulo 3 que João Batista ele vai pregar no deserto da Judéia. Eu quero ler com vocês aqui. Pegue sua Bíblia, pegue papel, caneta e anote. Mateus capítulo 3, versículo 1. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Amanda, qual era a mensagem dele? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Que maravilha! Olha o que a Bíblia nos diz, verso 5 do capítulo 3. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados, confessando os pecados. Gente, as pessoas iam para ouvir João Batista pregar. Além de João Batista, temos o próprio Cristo Jesus, Mateus 4, verso 17. Desde então, começou Jesus a pregar. Qual era a mensagem dele, Amanda? Arrependei-vos. Qual era a mensagem de João Batista? Arrependei-vos. Qual foi a mensagem de Pedro em Atos 2? Arrependei-vos. E por que muita gente insiste em pregar bênção, vitória, chave e um monte de coisa, mensagem antropocêntrica, e não fala de Jesus? Então, gente, no nosso segundo subtópico, o objeto da pregação, a gente vê aqui que essa grande comissão da igreja, ela tem uma palavra em grego que é evangelizo, aparece 54 vezes no Novo Testamento. E ela tem o sentido de trazer as boas novas, pregar as boas novas. Nesse quesito, não se refere a uma coisa, mas a uma pessoa. É levar as boas novas do Evangelho, falar do Cristo que transforma as vidas. Então, um ponto interessante para a gente observar é lembrar da palavra igreja em grego, eklesia. Chamados para sair para fora. Igreja não foi chamada para viver em quatro paredes, foi chamada para sair para fora e levar o Evangelho do Senhor Jesus. Como prova de que os discípulos estavam obedecendo à vontade de Jesus em pregar o Evangelho, nós lemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 42. Olha o que a Bíblia nos diz. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo de Nazaré. Então, evangelho não é você falar sobre uma coisa, mas é sobre uma pessoa que está viva. Então, este é Jesus Cristo de Nazaré. É proclamar Jesus para o mundo que está caído e pronto para se salvar. Quero compartilhar com vocês também uma leitura que está na primeira epístola de João, no capítulo 2, no versículo 1. A Bíblia nos diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ponto e vírgula. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. O que João está querendo dizer? Primeiro ele fala: meus irmãos, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Primeira situação, o pecado na vida do ser humano. Sabemos como a carne ela é fraca. Mas se alguém pecar, temos um advogado. O que João está querendo dizer? O fim da vida do pecador nunca será no pecado, porque ainda existe Jesus Cristo, o advogado. E aqui Jesus, ele não é o juiz, ele é o advogado. Ele vem advogar por nossa causa. Qual é a causa, Amanda? O pecado. Existia um escrito de dívida contra mim, contra você. Mas Colossenses 2, 14, 15, Paulo diz: Jesus, ele riscou o escrito de dívida. Na cruz ele falou: está consumado.
tetelestai, eu justifico aqueles que são pecadores. Então essa pregação da igreja, ela deve ser sobre Jesus Cristo, porque infelizmente a gente vê pessoas falando de Abraão, de Moisés, de Sansão, de Daniel. Aí no final do culto pergunta: quem quer aceitar Jesus? Deveria perguntar: quem quer aceitar Abraão? Quem quer aceitar Moisés? Quem quer aceitar Daniel? Porque se fala tanto sobre o homem que é um pecador, que morreu e não ressuscitou. Esquecem de falar do Cristo vivo, que está à direita de Deus. Então, essa mensagem que a igreja deve pregar é a mensagem da cruz. É anunciar o Evangelho do Reino de Deus revelado em Cristo Jesus. Se você está com o seu papel aí, sua Bíblia, seu tablet, pega isso que eu vou te falar agora. Como diz um pregador, não tem no Google. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos ver aqui os 4 pilares da mensagem de Pedro. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Olha o que a Bíblia nos diz. No versículo 22, Pedro vai falar que Cristo, versículo 22 e 23. Cristo, ele foi crucificado e morto. Primeiro pilar da pregação de Pedro, a crucificação de Jesus. Segundo, a morte de Jesus, no verso 23. Ele foi morto. Ele não morreu, ele foi morto. É diferente. Então, o primeiro pilar, crucificação, no verso 23. Segundo pilar, ele foi morto pela mão de injustos. Verso 23 também. Terceiro pilar, a ressurreição de Jesus, verso 24. E por último, tem o verso 32 também, que é o terceiro pilar, que é a ressurreição. Agora vamos para o quarto pilar, a ascensão de Cristo, o senhorio de Cristo, verso 33. Então os 4 pilares da pregação de Pedro é a crucificação, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus e o senhorio de Jesus. Essa é a mensagem cristocêntrica. Subtópico 3, discipulando os convertidos. Pregar e proclamar, como nós vimos, que é o querisso, é levar a palavra de Deus aos que estão de fora da igreja. Mas antes de você levar a palavra aos que estão fora, a igreja tem que estar bem com os de dentro. Tem que ser o exemplo da igreja primitiva. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Versículo 42, a Bíblia nos diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Então, antes de levar o Evangelho para fora, para ganhar vidas, a igreja deve estar bem dentro. Tem que estar bem todos os irmãos dentro da igreja, vivendo unanimemente em comunhão e no partir do pão. Esse quesito, quando se ganha alguém para Cristo, devemos obedecer à ordem de Jesus, que é discipular. Então, o que é discipular? É você instruir, é você treinar alguém até essa pessoa ficar apta. É ser um obreiro instruído, um obreiro aprovado. Então, a missão que Cristo dá para a igreja é resgatar os pecadores, tornar esses pecadores compromissados com o Evangelho e que eles venham mudar definitivamente para poder morar aos céus. Uma igreja, ela não é formada apenas por crentes, ela é formada por discípulos. E o pastor José Gonçalves, ele faz um comentário muito interessante que me chamou a atenção. Eu quero compartilhar com vocês. Aqui no nosso livro de apoio, na página 61, ele vai dizer: uma igreja forte é uma igreja ensinada. Uma igreja forte é uma igreja discipulada. Uma igreja forte é uma igreja doutrinada. Agora, entrando no nosso tópico 2, vamos falar sobre adoração e edificação. Subtópico 1, uma comunidade adoradora. No contexto bíblico, o que é adoração? É você dar glória que é devida somente a Deus. E a palavra adorar, em hebraico, no Antigo Testamento, nós lemos ela como saam, que é ir diante de Deus em adoração. É você reverenciar o Senhor. Então, é tirar a atenção de nós mesmos,
mesmos, deixarmos de ser o centro das atenções para se conectar e dar adoração somente a Deus. Não é o homem e a mulher buscar glória para si, é dar a glória ao Senhor Deus. Nós lemos um texto de Mateus no capítulo 4, versículo 10, quando Jesus vai vencer Satanás pela palavra. Olha o que Jesus disse para o inimigo. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. E a adoração aqui, gente, não está ligada somente a quem nós somos no culto. Há 1h30 de culto que estamos na casa de Deus e ali buscamos adorar o Senhor. Não, adoração é a maneira de ser, a maneira de viver. E este nome adoração, esse sentido em grego é latreia, que significa adorar. E Paulo, em Romanos 12, verso 1, ele vai dizer: a igreja tem que se apresentar a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Então, é sermos integralmente adoradores. Não é mascarar quem nós somos diante de Deus, mas é revelar quem nós somos. Interessante que quanto mais adoramos a Deus, mais nós revelamos quem nós somos. Quanto mais adoramos a Deus, revelamos o quanto nós precisamos dele, o quão falho nós somos e quão vazio nós somos e precisamos ser cheios da presença do Senhor Jesus. Quando Cristo evangelizou a mulher samaritana, lá em João capítulo 4, o evangelismo de Jesus foi pedindo a ela um favor. E depois o Senhor Jesus, ele faz um histórico completo da vida daquela mulher. E Jesus, ele apresenta para ela a solução para a sua maior necessidade, que era a água. Aquela mulher, ela sabia que viria o Messias e percebeu que Jesus, ele era o Messias pelos sinais que ele estava dando e pela pregação genuína de Cristo. E Jesus, ele fala em João capítulo 4, versículo 21, disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, adorar a Deus não está limitado somente a ir ao templo para adorar. Podemos adorar a Deus em qualquer momento que nós estivermos no nosso dia a dia. Podemos orar ao Senhor em qualquer momento do nosso dia a dia, porque Ele está pertinho de nós e Ele ouve o nosso louvor, ouve a nossa oração, ouve a nossa oração. Então, a igreja, ela é uma comunidade adoradora e uma comunidade edificadora. E quando diz que a igreja é uma comunidade edificadora, não significa que a obra já se concluiu, porque a Bíblia nos diz em Efésios capítulo 2, versículo 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então a igreja está todos os dias sendo lapidada, construída por Jesus, edificada por Jesus, no quesito crescimento espiritual. Essa referência que o autor está usando aqui é uma referência de Mateus capítulo 7, versículo 24, em que a casa ela é construída na rocha, então a base dela é firme. A igreja primitiva ela foi fundada, se originada a partir do fundamento da doutrina dos apóstolos que aprenderam com Jesus. Por isso aquela igreja ela não caiu na perseguição, ela não caiu no momento da dificuldade, no momento das dores, não caiu porque estava firmada na rocha. E aqui eu quero te perguntar, meu irmão, minha irmã, você está firmado em quê? Em quem? Eu te digo,
esteja firmado em Jesus. Ele é a rocha. E um fato interessante, a igreja de Éfeso, que Paulo escreve a carta aos Efésios, enquanto ele estava preso em Roma, ele vai falar sobre o crescimento desta igreja no seu sentido espiritual. E no capítulo 4, versículo 11, a Bíblia diz que Cristo deu uns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então Cristo, para que o crescimento da igreja seja consolidado diariamente, Ele coloca dentro da igreja pessoas com dons ministeriais para a edificação desta igreja, para que esta igreja cresça em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, este exemplo de Cristo edificar a igreja, a gente também pode ver em 1 Coríntios 14, quando Paulo vai descrever, gente, existe edificação que ela é uma edificação que eu posso dizer que é mais privada, quando eu edifico a mim mesmo através do dom de línguas, mas o dom da profecia de 1 Coríntios 14 é um dom que edifica a todos. Então, o que Paulo nos diz? 1 Coríntios 14, verso 3. O que profetiza fala aos homens para edificação, exaltação e consolação. O que ele está dizendo o objetivo dos dons é trazer edificação para a igreja. Aquele que fala línguas em pública, sem interpretação, edifica só a si mesmo, né? Que é a edificação que eu falei assim, privada, que é só com a pessoa. Mas não edifica a igreja se não tem interpretação. Porque ninguém vai entender o que foi dito. Então, o que Paulo diz? Mas tem alguém que sabe interpretar, essa interpretação vai edificar uns aos outros. Então, o objetivo da igreja é que o Senhor Jesus derrame dons sobre os irmãos para que eles venham ser edificados mutuamente e coletivamente. Entrando no nosso tópico 3, vamos falar sobre comunhão e socialização. Nosso subtópico 1 vai falar sobre a fé na esfera fraternal. E um dos pilares da igreja, como eu falei com vocês, baseado em Atos 2:42, é a comunhão, é a koinonia, que aparece 19 vezes no Novo Testamento e tem um sentido de parceria, participação e comunhão espiritual. Então, além de Lucas escrevendo em Atos, a gente também tem 1 João capítulo 1, versículo 7, que ele fala: devemos viver em comunhão uns com os outros. Além disso, nós temos 1 Carta aos Coríntios capítulo 11, versículo 33, a Bíblia diz: portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. A igreja de Corinto, Paulo estava exortando: gente, na hora da ceia, esperem uns pelos outros. Porque uma igreja edificada, uma igreja que cresce espiritualmente, ela espera uns pelos outros. Existe comunhão. Essa comunhão ela pode ser na oração, ela pode ser no partir do pão, ela pode ser na pregação, ela pode ser em alguma causa social que a igreja vai estar à frente para ajudar os necessitados. Esta igreja que tem comunhão e socialização, né, do lado de fora, primeiro tem que ser saudável do lado de dentro para ir atrás de almas do lado de fora. Unidade e fraternidade, no nosso segundo tópico, vai falar sobre a igreja no Novo Testamento. Ela se expressa por meio da unidade e da fraternidade entre seus membros. A Bíblia nos diz, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 3. Pegue sua Bíblia, medite comigo. Capítulo 1, versículo 3. E o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo.
João está falando, eu tenho comunhão com o Pai e com o Filho Jesus Cristo, até porque eu estive presente e contemplei tudo. Então, eu busco comunhão também com vocês. E um dos grandes males da igreja atualmente é a quebra desta comunhão. E se programam, se unem para eventos, para momentos que são especiais, mas não passa daquilo ali. A igreja parece que está quebrando a comunhão entre uns e outros, até mesmo na hora da ceia. Existem pessoas que não têm comunhão uns com os outros. E o que a Bíblia diz, Amanda? Para não cear, a Bíblia fala, examine um e a si mesmo e depois coma do pão e beba do cálice. Então Cristo sempre tem o perdão para a sua igreja. E o que nós devemos fazer? O que diz a Bíblia, Hebreus capítulo 12, versículo 14. Hebreus 12, verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Primeiro é a santificação, Amanda? Não. Primeiro é a paz com todos. Gente, cuidado. Se não tiver paz com todos, não verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muito se contamina. A falta de comunhão pode ser uma raiz de amargura brotando através de uma pessoa. E essa semente pode se espalhar e pode estragar a todos. A comunhão, ela é uma ordem da parte de Deus para nós. A igreja na sua esfera social. A fé cristã precisa ser expressa na esfera pública. Ela tem o seu lado social. Então, nesse sentido, fala-se da comunhão interna, que é a koinonia, e temos também a comunhão no sentido de ajuda, de compartilhar, que é o koinoneu. Nesse quesito, é usado para expressar o momento de socorrer aqueles que precisam, socorrer os mais pobres. E a igreja primitiva, ela tinha tudo isso em comum. Quando a Bíblia fala que a igreja tinha tudo em comum, e aqui no versículo 45 do capítulo 2, vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Então, era meio que todos daquela época que tinham propriedades, que tinham bens e riquezas, tinha disponível para aquele irmão que estava precisando. Não se tratava apenas de uma muda de roupa, não se tratava apenas de uma cesta básica, mas de mostrar uma comunhão, um cuidado diferenciado, cuidado que até mesmo Cristo tem com nós. E o Senhor Jesus, ele já nos adverteu sobre isso. Vamos ler Mateus capítulo 25, verso 44. Então eles também me responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizestes a mim. Então, demonstrar o amor para com o nosso próximo, do lado de fora, é nós mostrarmos a nossa identidade, que é semelhante a Jesus, que é o amor. Então, a igreja de Jesus, ela deve ter comunhão com o próximo do lado de fora, comunhão com os irmãos de dentro. E a igreja, como por exemplo de Filipenses, esta igreja foi elogiada por Paulo, porque eles sabiam a dimensão que é o Evangelho. E é necessário desembolsar e investir no reino de Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 15. Pegue sua Bíblia, medite comigo. Efésios, Filipenses, Colossenses. Capítulo 4, versículo 15. A Bíblia nos diz: E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós
somente. Então, gente, o Senhor Jesus, Ele conta conosco para pregar o Evangelho, para discipular vidas e para investir no reino de Deus. Como a igreja, em Atos capítulo 2, verso 45, as suas propriedades, suas riquezas, os seus bens estavam disponíveis para o reino de Deus, assim que fosse necessário alguém precisar. Então, a igreja do Senhor tem essa missão de pregar o Evangelho, de discipular vidas, de mostrar comunhão, de mostrar o amor, né? Tanto do lado de dentro quanto do lado de fora. Meus irmãos, se você achou esse vídeo importante, se te ajudou, eu quero te convidar a dar aquele like que somente você consegue dar. Comente, deixe aí embaixo. Muito bom esse estudo, Amanda, Deus te abençoe. Obrigada por compartilhar o conhecimento da palavra de Deus. Escreva esse comentário abaixo para que o YouTube entenda que este vídeo é relevante. E não esqueça, mande lá no grupo da sua igreja, mande para os obreiros, mande para as irmãs do círculo de oração e vamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. É um prazer estar aqui com você e compartilhar deste conhecimento. Eu te espero na nossa lição de número 6. Que Deus te abençoe.